Olá, querido amigo, querida amiga. É sempre uma bênção contar com a sua presença neste momento, enquanto partilhamos mensagens de salvação. Eu quero convidar a sua atenção para um texto muito familiar. Lucas capítulo 15, o versículo 24. Diz a palavra de Deus: Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Que Deus adicione bênçãos à leitura da sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te pedimos que o Senhor venha nos dar a compreensão clara da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, prezado irmão, Jesus neste momento, ele está perante pecadores e fariseus. Pecadores porque é assim que eles eram vistos, é assim que eles eram achados. Se formos para ler o versículo 1 do capítulo 15, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aqui Jesus tem dois grupos: fariseus e escribas, publicanos, pecadores. E por serem dois grupos, Jesus então conta a parábola de um pai que tinha dois filhos, para levar a mensagem a estes dois grupos, onde um grupo acha-se ser santo e o outro grupo era visto como pecadores. Então, nesta parábola, começa no versículo 11 a dizer: E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais novo pede ao pai: Pai, eu já não quero seguir o mesmo estilo de vida que o pai leva. Eu já não quero praticar o mesmo estilo de trabalho que o pai vem praticando. Dá-me a parte da fazenda que me corresponde e eu partirei, distanciar-me-ei da presença do pai. E este pai, ele obedece ao pedido do filho. A Bíblia diz que o pai repartiu os bens e deu para o filho. E a palavra aqui que nós vemos no versículo 12, que o filho diz fazenda e o pai também diz fazenda, são palavras totalmente diferentes. No português aparece simplesmente o filho pediu fazenda e o pai repartiu a fazenda. Mas considerarmos o grego, a palavra fazenda que o filho faz referência é mesmo a que tem a ver com bens. Mas quando a Bíblia diz que o pai repartiu a fazenda, a palavra fazenda aqui é bione, que é vida. Para o filho, ele pede bens, mas quando o pai reparte, para o pai estava a repartir a própria vida. E este filho, ele pega nos bens e a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E nesta terra longínqua, a Bíblia diz que ele começou a levar uma vida dissoluta. Ele começou a viver da maneira como ele bem entendesse. Ele começou a levar um estilo de vida que em Swahili nós diríamos Hakuna Matata, que significa viver o hoje como se o amanhã não existe, curtir o hoje como se o amanhã não existe, alegrar-se hoje de tal maneira como se o amanhã não irá de chegar. Então este homem, ele vive a sua vida tão alegremente, tão intensamente, e ele percebe que naquele viver, naquele estilo de vida, onde não havia conselheiros, onde não havia palavra de Deus, ele levou uma vida que lhe trouxe consequências. Perdeu tudo. E ao perder tudo, a Bíblia diz que ele procurou trabalho. Alguém que tinha tudo agora saiu em busca de trabalho, porque tudo que ele pediu
ele acabava de gastar. E ao procurar trabalho, o único trabalho que ele encontra, a Bíblia faz referência, é de apacentar os porcos, cuidar dos porcos. Um homem que tinha tudo para perder tudo e cuidar dos porcos. E enquanto cuidava dos porcos, é naquele lugar onde este jovem, ele começou a raciocinar. Este jovem, não foi necessário um pastor como o pastor Bernardino ir ao encontro dele para pregar. Não foi necessário um pastor ir ao encontro dele para lhe dar estudos bíblicos. É o ambiente onde ele se encontrava que lhe fez raciocinar que não estava no lugar certo. Às vezes, a sua convivência com os demais deve te trazer uma mensagem em mente. Será que é mesmo este o meu lugar? A convivência, o ambiente, as palavras que falam os amigos, a conversa entre os amigos, o tipo de comida, de bebida que há entre os amigos, deve te trazer uma mensagem. Será que é mesmo este tipo de convívio, de ambiente que Deus deseja para mim? O rapaz, ele percebeu que eu não nasci para estar num ambiente onde apenas ouço o roncar dos porcos. Eu não nasci para estar num lugar como este. E o versículo 17 diz que, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Este homem, a Bíblia diz ele tornando em si. Eu amo muito deste versículo. Na versão inglesa diz que and coming to his senses. Voltando para os seus sentidos, voltando para o seu juízo. Em outras palavras, o momento em que esse rapaz pede ao pai a parte da fazenda, este rapaz não tinha juízo. O momento em que esse rapaz começa a caminhar com a sua trouxa de dinheiro, este rapaz não tinha juízo. O momento em que o rapaz começa a desbundar, a gastar, a esbanjar os bens, este rapaz não tinha juízo. O juízo desse rapaz apenas retorna quando nós lemos o capítulo 15, versículo 17. Voltou para o seu juízo e ele diz, quantos jornaleiros do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E ele faz agora a melhor decisão. Ele diz que levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Há muitos jovens que me ouvem nesta hora que não têm tido juízo, porque juízo não é ter dinheiro, juízo não é ter grandes carros, juízo não é viver em grandes casas, juízo não é ter o mestrado, não é ter o PhD. Tudo isso que eu acabei de dizer são coisas importantes, mas não é sinônimo de juízo. Juízo é quando você diz, levantar-me-ei e caminharei em direção à presença de Deus. Isso assim é juízo. Porque você pode ter carro, pode ter casa, pode ter uma mansão até, pode ter uma folha salarial colorida no final do mês. Se você não tem Jesus, você não tem juízo. Juízo é voltar e manter-se firme na presença de Deus. E este rapaz, ele ganha juízo. Ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti e o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. No versículo número 12, o rapaz disse, pai, dá-me. No versículo número 18, no versículo número 19, o rapaz diz, faça-me. Há uma diferença entre dá-me e uma diferença entre a palavra dá-me e a palavra faça-me. O rapaz pediu, é o orgulho humano. Ele agora diz, faça-me. Que a vontade de Deus se realize. Faça-me como um dos teus jornaleiros. E a Bíblia diz que este pai
No versículo 20, levantando-se, foi para seu pai. O menino, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai viu o filho de longe e o pai começou a correr. O pai começou a correr em direção ao seu filho. E eu acho aqui algo muito interessante, porque em Marcos capítulo 5, o versículo 6, diz que o endemoniado de Gadareno, ele correu ao encontro de Jesus. Aqui na parábola é o pai quem corre ao encontro do pecador. Então, eu entendo o seguinte: se é o pecador que corre ao encontro do Salvador, se é o Salvador quem corre ao encontro do pecador, pouca diferença faz. O importante é o que acontece quando eles se encontram. Aqui o pai encontra-se com o filho e a Bíblia diz que quando o pai encontra-se com o filho, o pai lançou-se-lhe ao pescoço e beijou o filho. Seria o filho beijar os pés do pai como expressão de arrependimento, mas o pai beija o filho primeiro como expressão de reconciliação. Está ultrapassado, meu filho. O pai beija, e esse pai não só beija, ele orienta que o filho fosse vestido. E eu paro para perguntar, será que esse filho sujo como estava foi vestido por cima da sujeira? Não. Este filho, ele teve que tomar um banho, ele teve que ser bem limpo, estar bem limpo. E o pai coloca o melhor veste nesse rapaz. O pai coloca sobre ele um bom veste, um anel, uma sandália e uma festa é organizada. E nesta festa, eles alegravam-se pelo regresso do filho. Por quê? Porque este pai ficou impressionado com o regresso do filho. Não há nada no mundo que impressiona a Deus senão o regresso de um pecador. A Marginal não impressiona a Deus. O Dubai não impressiona a Deus. Os edifícios magníficos que temos no mundo não impressionam a Deus. A única coisa que Deus diz, uau! Uau, que coisa maravilhosa! É quando um pecador, ele diz, mundo, adeus. Estou caminhando em direção do Salvador. Aí sim, o pai diz, uau, que coisa maravilhosa. Uma festa aconteceu. E uma festa ainda pode acontecer hoje com o teu regresso de volta aos braços de Deus. Deus encontra-se assim, esperando que você volte. Você abandonou seus braços faz tempo. Por qual razão eu não sei, mas você sabe. E Deus diz, filho, volta. Deus diz, João, volta. Deus diz, Domingos, volta. Deus diz, Antônio, Armando, Felipe, Joana, volta. Volta para mim. Porque já vagueaste. É hora de voltar para Deus. É hora de botar juízo nesta cabeça. E juízo é estar na presença de Deus. Eu quero lhe oferecer uma oração. Você que diz, pastor, eu quero voltar na presença de Deus. Eu quero que Deus me ajude a voltar e me manter firme na sua presença. Eu lhe convido para uma breve oração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado pela decisão do seu filho, que compreende que por um tempo andou distante de ti, mas que agora decide voltar. Abraça-o, ó Senhor, beija-o, ó Pai, e o vista com a sua justiça. Pedimos ao Senhor que o Pai querido venha preservá-lo no seu amor, para que o Senhor façamos todos um dia parte da grande festa que o céu está preparando. Em nome de Jesus. Amém.